E para começar a semana, para já abrir o nosso programa desta segunda-feira, vamos com o nosso consultório do Vitrine Revista. Aqui comigo, o médico ginecologista, o Dr. Eduardo Galeto. E nós vamos falar sobre métodos anticoncepcionais. Boa tarde, doutor. Tudo bem contigo? Muito bem. Feliz de estar aqui com vocês. Imagina, a felicidade é nossa, o prazer é nosso, porque sempre rende muito quando o doutor vem aqui no nosso programa, viu, doutor? Obrigado. Primeiro, vamos lá, vamos falar sobre o anticoncepcional. Não é só para evitar a gravidez. Muitas vezes o anticoncepcional, ele funciona para algumas doenças, doutor, é isso? Se a gente pensar que o principal benefício de um anticoncepcional, seja ele oral ou injetável, tem também até os outros métodos, como os DIUs, né? Mas o anticoncepcional tem uma vantagem maravilhosa, que é de evitar a gravidez. Além disso, que é o seu principal objetivo no uso, ele pode trazer alguns efeitos colaterais, como a gente já bem sabe, a gente pode falar um pouco sobre isso, e trazer algumas vantagens para a saúde da mulher. Por exemplo, uma mulher que tenha oleosidade, acne, tendência para os pelos, a gente já sabe que estamos falando dos ovários policísticos. Várias pílulas, elas têm composições diferentes, algumas melhores, outras com menos eficácia. Várias pílulas bloqueiam esses ovários, diminuem o cisto e a mulher tem uma melhora acentuada nesses efeitos desagradáveis para a sua parte dermatológica. E nesses casos, inclusive, a gente pede às vezes para fazer uso contínuo. Não usar 3 anos seguidos, mas usar 3, 4 meses, fazer intervalos. Entendi. Agora, doutor, o que o anticoncepcional ele faz? Como que ele age no corpo da mulher? Se a mulher tem um ciclo para engravidar, que é o ciclo ovulatório, o organismo dela é regido pelos ovários e por algumas glândulas que secretam ordens, né, para o sistema reprodutor. Ela tem um ciclo no qual aumenta gradualmente o estrogênio, progesterona, tem uma ovulação, dentro do útero se prepara uma camada para receber um bebê. Tudo isso tem primeira fase, segunda fase, inclusive na segunda fase a mulher tem uma retenção de líquido, TPM, e isso para que ela ovule e tenha a gravidez. A pílula, ela é a existência dentro dos comprimidos de uma dose sempre igual de hormônio, os mesmos hormônios do corpo dela, claro que sintetizados em laboratório, que evitam que ela ovule. Então ela não tem um prejuízo da parte reprodutiva, não vai alterar, e ela vai ter ciclos com menstruação, no caso das pílulas serem utilizadas ciclicamente, 24 dias com 4 dias de descanso, ou 21 dias com 7 dias de descanso, ou métodos contínuos, né? Que também podem ser usados pela pele, por anéis vaginais, por injeções mensais, mas tudo isso é mais ou menos a mesma coisa. Injetável, anel vaginal, injeção mensal ou adesivos semanais, todos têm a mesma composição das pílulas, em linhas gerais. E a pílula bloqueia a ovulação. Tá, e assim, muitas pessoas tomam de forma contínua, como você falou, pode até tomar de forma contínua, mas a cada 3, 4 meses faz uma pausa. Por que é bom? Faz mal para o organismo você tomar contínuo por 1 ano, 2 anos, 3 anos? São recomendações básicas. Claro que tem pílulas que podem ser usadas 7, 8 meses, mas um descanso no anticoncepcional significa que aquele efeito diário daquela mini dose, ele é retirado e a camada interna do útero dá uma descascada. Elimina, isso se chama um escape menstrual, e isso renova o revestimento do endométrio. A gente não quer que aquela célula fique muito velha. Não vou dizer que vai aumentar o risco de câncer, mas vai diminuir sua possibilidade, né? Fazer intervalos, às vezes, enquanto ajuda na renovação do endométrio. Tá, e você falou, doutor, sobre a injeção, comprimido, o anel vaginal, todos têm vamos dizer, a mesma composição em linhas gerais. E suas indicações, às vezes, diferentes. Mas e a eficácia? É a mesma, então, para todos esses? Quando a gente fala de eficácia de pílula, injeção, anel vaginal e adesivo, obrigado, nós estamos falando de um risco de falha de 0,3%. Não é 3%, é 0,3%. Sendo que alguns métodos têm uma eficácia menor. O DIU de cobre, 0,6% de falha. E já o dispositivo hormonal, só que tem uma marca só, então a gente pode falar que é o Mirena, ele tem 0,1% de falha.
Então, em termos de eficiência, todos os métodos que têm estrogênio e progesterona, que são as pílulas, injeção, anel vaginal, adesivo, são iguais. O Mirena tem um pouco melhor, bastante eficiência. Sim. E o DIU de cobre a gente tem usado cada vez menos. Ah, é? E sobre o DIU já? Porque muitas mulheres, elas optam, né, em colocar o DIU, enfim. Como que funciona a questão do DIU e do Mirena? Qual que é a diferença? Nós estamos falando de mulheres que querem usar a pílula para evitar uma gravidez, e tem mulheres que não querem só esse efeito anticoncepcional. Ela quer bloquear a menstruação. Então, por exemplo, uma mulher que fez bariátrica, ela fez toda uma cirurgia da parte estômago, intestino, e a absorção é muito ruim. Então, essas mulheres não devem tomar anticoncepcional, porque o efeito deles é diminuído. Então, a gente recomenda o Mirena. Uma mulher que já fez laqueadura, que ela não, o marido fez vasectomia, ela sabe que não vai engravidar. Mas às vezes ela quer usar um método contínuo para bloquear a menstruação. É menos sangue que se perde todo mês. Algumas mulheres têm anemia, algumas mulheres têm endometriose. E o uso contínuo, seja através do Mirena ou de uma pílula, quando é recomendado, ele ajuda a diminuir a gravidade dessas doenças. A endometriose não é curada por pílula nem por Mirena. Certo. Mas algumas mulheres têm uma redução dos efeitos daquela doença inflamatória que acontece na bexiga, no intestino. A gente não vai explicar agora a endometriose, mas ela tem uma melhora com o uso prolongado de anticoncepcionais. As mulheres que têm ovário policístico têm benefício de pele. Algumas mulheres têm outros efeitos que contraindicam a pílula. Por exemplo, pessoas que têm tendência para muitas microvarizes e varizes, elas podem ter um prejuízo. Algumas mulheres têm enjoo, dolerimento mamário com o uso da pílula. Então, a gente vai acertar o método para cada uma delas. Essas mulheres que têm tendência para trombose, que elas são portadoras de uma alteração hereditária ou adquirida, que é a trombofilia, essas mulheres devem evitar também o uso da pílula, né? Porque o uso da pílula aumenta muito pouco, mas aumenta o risco de trombose. Tá, e quando a gente fala assim, por exemplo, a pílula toma-se todos os dias, a injeção acho que uma vez por mês, né? Cada um tem um período. O DIU colocou de quanto em quanto tempo faz uma manutenção? O Mirena, como que é, doutor? O Mirena é colocado em consultório, na maioria das vezes, ou às vezes, para algumas situações especiais, no hospital com sedação. Mesmo a colocação no consultório, que deve ser precedida por um analgésico, que dói um pouquinho, a gente explica, o paciente aceita, e a maioria não reclama muito. Ela é feita e ela sai andando, com a dor só na hora da inserção, variável de pessoa para pessoa. Dali um mês faz um ultrassom, uma ecografia para ver a localização, e a gente repete os exames anualmente. O Mirena fica inserido no útero sem ela perceber por 5 anos, sem ela menstruar. Uns 10%, 20% das pacientes têm uma perda bem leve ciclicamente. Todo mês sai um pouquinho de sangue. Nos primeiros 3, 4 meses a gente avisa que esse dispositivo intrauterino hormonal provoca alguns escapes até o útero se adaptar, que a camada do útero vai ficando fininha. E não vai para o organismo dela esse hormônio. Então algumas mulheres falam, eu quero pôr o DIU de cobre, que ele é mais natural. Esse de hormônio, não. Eu falei ao contrário. O de hormônio só fica dentro do útero, não vai para o teu corpo, não é disseminado. E tem esse efeito de bloquear a menstruação, reduzir as cólicas. Ele é muito bom. Entendi. A Amandinha estava fazendo uma pergunta aqui, doutor, sobre um chip. É um chip do que é, Amanda? É um implante hormonal. Um implante hormonal. Também é só uma marca, a gente chama de Implanon, né? O nome dele comercial. Ele é um bastãozinho, parece um grafite de lapiseira, só que branco, flexível. Ele tem uma agulhinha com anestesia local, o implante, a inserção na parte interna do braço, não do antebraço, aqui, perto da axila, não se vê o implante. A paciente coloca a mão, ela sente que tem ali um plástico de 4 centímetros. Ele libera diariamente hormônio e é um método também extremamente seguro, que tem a duração do seu efeito de 3 anos. Então, para algumas pacientes ele é excelente.
Algumas pacientes reclamam de escapes, não só nos primeiros meses, às vezes. E para quem tem tendência para oleosidade, acne, ele não deve ser recomendado, que ele piora um pouquinho esse efeito androgênico, que é da acne e da oleosidade. Mas o Implanon talvez seja o método mais seguro de todos. E ele bloqueia a menstruação também por 3 anos com alguns escapes. Perfeito. Aí você de casa está pensando, Patrícia, agora esclareceu, eu vou escolher melhor qual método anticoncepcional que vou usar. Então, faça o seguinte, qualquer que seja, né, tem que ter sempre o acompanhamento do seu ginecologista. É sempre muito importante, né, doutor, para a gente fechar com chave de ouro. Essas pílulas têm várias marcas e tem várias composições. Algumas ajudam a não inchar, outras ajudam na pele, outras têm um efeito para bloquear a menstruação e essa avaliação só o seu ginecologista vai te orientar, porque ele tem a responsabilidade de escolher o melhor para a paciente que ele está atendendo, né? Perfeito. Doutor Eduardo Galeto, muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Obrigado e abraço a todos. Boa semana. Você também.